E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura? Na nossa 16ª aula do curso de Bioquímica, ainda falando dos carboidratos, vamos tratar sobre os glicosaminoglicanos, que também são polissacarídeos. Na aula anterior eu falei de polissacarídeos para vocês, mas não falei dos glicosaminoglicanos para não ficar uma coisa tão extensa. Eu os transferi para essa aula para também a gente conseguir dar um pouquinho mais de propriedade aí para eles, falar com um pouquinho mais de detalhes, beleza? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar a estrutura geral dos glicosaminoglicanos, quais são os principais carboidratos que vão compor estes polissacarídeos, e vou mostrar a estrutura específica dos principais glicosaminoglicanos presentes no nosso organismo, que são os hialuronato, condroitina sulfato, queratina sulfato e heparina. Beleza? Mas antes da gente entrar nesse processo todo, para a gente ter uma noção das funções gerais dos glicosaminoglicanos, a gente dá uma olhadinha nessa figura, que é a interação das células com a matriz extracelular. E na matriz extracelular nós temos os glicosaminoglicanos atuantes. Nem todos participam, mas uma fração grande deles atuam aí na matriz extracelular. E a matriz extracelular é um composto aí de diversas moléculas, proteínas, glicosaminoglicanos, proteoglicanos diferentes, para manter a homeostasia das nossas células. Então, eles têm uma interação extremamente dinâmica com as nossas células para fornecer os nutrientes necessários para as células. Então, o sangue traz esses nutrientes e eles vão difundindo através da matriz extracelular, e a matriz extracelular vai fornecendo o ambiente necessário para que esses nutrientes cheguem até as células. Da mesma maneira, eles fornecem também um ambiente interessante para a eliminação de uma série de compostos metabólicos que a célula já não precisa mais utilizar. Além disso, a matriz extracelular ela tem todo um mecanismo para promover a adesão entre as células, lubrificação entre os tecidos adjacentes, certo? Então tem todo um processo específico para a função da matriz extracelular em relação às nossas células. E como eu falei, os glicosaminoglicanos participam deste processo. Eu não vou tratar das funções específicas dos glicosaminoglicanos na matriz extracelular no curso de Bioquímica, mas sim no curso de Biologia Celular, quando a gente entrar na parte de matriz extracelular. Aqui a gente só vai olhar a parte da estrutura geral dos glicosaminoglicanos. Então, começando nessa parte de estrutura geral dos glicosaminoglicanos, eles nada mais são do que polissacarídeos compostos por unidades repetitivas de disacarídeos. Então, nós temos dois carboidratos distintos aí, sendo que um deles pode ser ou N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. Então, veja, um desses disacarídeos é N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. Vamos dar uma olhadinha na estrutura desses dois carboidratos, começando pela N-acetilglicosamina. Super simples, então. Temos um anel pirano aqui, então, de 6 membros, certo? Semelhante à glicose, que a gente já tinha visto em aulas anteriores. E aqui no carbono 2 nós temos um grupamento amina, esterificado aqui, né? Esse carbono está esterificado no grupamento amina, por isso que nós temos N-acetilglicosamina, certo? O N-acetilgalactosamina é praticamente a mesma coisa. Então, nós temos um anel pirano aqui, tá? E o carbono 2 está esterificado com um grupamento amina aqui, por isso que é N-acetilgalactosamina. Aqui nós temos o carbono 1, A posição dessa hidroxila aqui do carbono anomérico vai apenas conferir se é propriedade alfa ou beta, tá? Aqui não vai definir se vai ser N-acetilglicosamina ou N-acetilgalactosamina. O que vai definir mesmo um do outro é a posição da hidroxila do carbono 4. Lembra-se em aulas anteriores que a gente falou de epímeros, que são moléculas com a mesma fórmula molecular, só que diferem apenas na sua geometria espacial? Pois bem, a N-acetilglicosamina e a N-acetilgalactosamina são epímeros, de modo que na N-acetilglicosamina a hidroxila do carbono 4 está para baixo do plano geométrico da molécula, e na N-acetilgalactosamina a hidroxila está para cima do plano geométrico da molécula. E isso vai conferir propriedades biológicas distintas desses dois carboidratos aí, tá certo? E também, em algumas ocasiões, alguns carboidratos aminados, que é no caso que eu mostrei para vocês anterior, dos glicosaminoglicanos, possuem hidroxilas esterificadas com grupamentos sulfatos, ou seja, as hidroxilas são substituídas por grupamentos sulfatos. Eu não vou dar exemplo específico aqui, eu só vou mostrar na hora que eu falar especificamente dos glicosaminoglicanos que são sulfatados, tá certo? Para a gente entender esse processo todo. E o outro carboidrato componente dos glicosaminoglicanos geralmente é o ácido D-glicurônico ou L-idurônico. Veja, daqueles dois que eu mostrei para vocês, um deles compõe a parte dos disacarídeos dos glicosaminoglicanos. O outro carboidrato pode ser o D-glicurônico ou L-idurônico, o ácido D-glicurônico e o L-idurônico. A grande questão é que em algumas ocasiões
determinados glicosaminoglicanos não apresentam nem o ácido D-glicurônico, nem o ácido L-durônico, mas sim uma galactose, que é no caso da queratina que a gente vai ver já já. Bom, vamos dar uma olhadinha na estrutura molecular aí do ácido D-glicurônico, L-durônico, começando pelo D-glicurônico. Aqui a gente tem a estrutura na forma de cadeira, não falei para vocês, mas a grande maioria dos carboidratos, né, eles assumem esta forma de cadeira, os monossacarídeos, né, que é uma conformação bem favorável em solução. Mas também é super fácil da gente entender aqui a contagem dos carbonos. No ácido D-glicurônico, nós temos um grupamento carboxila no carbono 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já o ácido L-idurônico também possui um grupamento carboxila. E também possui esse grupamento carboxila no carbono 6. Mas a diferença entre os dois é semelhante à diferença entre a N-acetilglicosamina e a N-acetilgalactosamina, que é a posição do grupamento funcional da molécula. Então veja, no ácido D-glicurônico, a carboxila está para cima do plano geométrico da molécula. E no ácido L-idurônico, ela está para baixo do plano geométrico da molécula. E isso também vai conferir essas ambas moléculas propriedades biológicas distintas, né? Esses epímeros aí. Beleza? Bom, vamos passar agora então para a estrutura de fato dos glicosaminoglicanos, começando com o hialuronato, que pode ser também chamado de ácido hialurônico, quando ele está em solução, né, ele é ionizado e forma hialuronato, mas este glicosaminoglicano é composto por ácido glicurônico e N-acetilglicosamina, alternando ligações do tipo beta-1,4 e beta-1,3. E o mesmo possui aproximadamente 50.000 unidades de carboidratos ligados entre si. Este glicosaminoglicano é de longe o maior de todos os glicosaminoglicanos presentes aí no nosso organismo. Ele tem muitas repetições de carboidratos ligados entre si. Os outros que a gente vai ver aí não chegam nem perto deste valor, tá certo? E se a gente for dar uma olhada na estrutura do hialuronato, ele é semelhante ao que nós estamos vendo aqui. Então, como eu falei, são disacarídeos ligados entre si. Então, nós temos um disacarídeo aqui, né, que é o ácido glicurônico ligado com a N-acetilglicosamina, com outro ácido glicurônico ligado com a N-acetilglicosamina. Isso vai se repetindo ao longo do polímero aqui hialuronato, tá certo? E como eu falei, nós temos alternância das ligações beta-1,4 e beta-1,3, beta-1,4 e beta-1,3. Aonde estão essas ligações? Então vamos começar aqui com o ácido glicurônico, no carbono 1. No carbono anomérico, este oxigênio está para cima do plano da molécula e a hidroxila do carbono 2 está para baixo, então é configuração beta, e está ligado com o carbono 3, N-acetilglicosamina. Por que carbono 3? Porque aqui é o carbono 1, 2, 3, tá certo? E no carbono 1 do N-acetilglicosamina, nós temos uma ligação beta-1,4. Aqui a conformação é conformação beta, ligado com o carbono 4 do ácido glicurônico. 1, 2, 3, 4. Certo? Então é sempre assim. Da ligação do ácido glicurônico com a N-acetilglicosamina, é ligação beta-1,3. Da N-acetilglicosamina com o ácido glicurônico, é beta-1,4. Isso vai se repetindo ao longo da molécula. E se nós formos ver, o hialuronato, ele é um dos principais glicosaminoglicanos que vão conferir a lubrificação para regiões sinoviais do nosso organismo. Então, articulações são lubrificadas com ácido hialurônico, né, para impedir que ocorra um atrito severo e acabe lesionando as articulações. Então, ele fornece todo o ambiente para que ele fique bem viscoso e bem lubrificado. Além disso, né, o hialuronato, que é um composto cristalino, translúcido, ele também é componente importante do humor vítreo dos nossos olhos, porque o hialuronato está ali presente fornecendo a estrutura do humor vítreo para os nossos olhos, beleza? Essa é, grosseiramente falando, a função do hialuronato, beleza? Falando já da condroitina sulfato, é um glicosaminoglicano composto por ácido glicurônico e N-acetilgalactosamina. Veja, já é diferente. Só que é uma N-acetilgalactosamina que está sulfatada no carbono 4. E da mesma maneira que o hialuronato, as ligações se alternam do tipo beta-1,4 e beta-1,3. E a quantidade de resíduos, né, é de cerca de 20 a 60 unidades de carboidratos ligados entre si. Então veja, a quantidade aqui de carboidratos ligados é infinitamente quase menor do que o ácido hialurônico, tá certo? E se a gente for dar uma olhadinha na estrutura do condroitina sulfato, é mais ou menos aqui que a gente vai observar. A estrutura está mais compactada, parece que é um pouquinho mais difícil de a gente entender, mas não é não. Aqui esse sódio, só para explicar, quer dizer que a condroitina sulfato aqui ela está em solução e ela foi transformada em um sal. Então nós temos a condroitina sulfato de sódio aqui.
em solução. Mas, mesma coisa, super simples. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o ácido glicurônico ligado com N-acetil-galactosamina sulfatada no carbono 4. Olha aqui, ó, carbono 4, nós temos o grupamento sulfato. Lembra que eu falei para vocês em slide anterior que nós temos alguns carboidratos aminados sulfatados? Pois bem, é esse grupamento sulfato aqui que a gente está vendo aqui. E como é que está sendo essa ligação? Então nós temos aqui o ácido glicurônico, carbono 1, para cima do plano geométrico, no carbono 2 a hidroxila está para baixo, configuração beta, ligado com o oxigênio do carbono 3, N-acetil-galactosamina. 1, 2, 3. Certo? Então, ligação beta 1, 3 com N-acetil-galactosamina. Aqui não está continuando a molécula, mas se esse carbono 1 aqui se fosse ligar com o ácido glicurônico, ia ser ligação do tipo beta 1, 4. Por quê? Olha lá. Ó. Nós temos aqui o carbono 1 para cima do plano geométrico, então configuração beta. E nós temos aqui uma ligação. Aqui ele não está ligado, mas vai ocorrer essa ligação aqui no carbono 4 do ácido glicurônico. 1, 2, 3, 4. E esse polímero ele vai se estendendo aí até ter a quantidade de resíduos necessária para a formação da condroitina sulfato. E a condroitina sulfato, né, ela vai fornecer principalmente a resistência para as nossas cartilagens e tendões. Né? Ela tem uma grande quantidade aí nas cartilagens e tendões e são componentes do nosso corpo, né, que precisam ter uma resistência relativamente grande. Não tanto quanto os ossos, mas precisa ter uma resistência grande. Porque, por exemplo, os tendões eles fazem a alavanca aí, né, da movimentação dos nossos braços, das nossas pernas, e eles precisam ter essa resistência para promover essa movimentação. Certo? E a cartilagem também para manter uma estrutura relativamente maleável, mas com uma certa rigidez. Beleza? Já falando da queratina sulfato. A queratina sulfato é um glicosaminoglicano composto por galactose e N-acetilglicosamina sulfatada. Veja, aqui nós não temos mais os ácidos glicurônico e inorônico, mas sim a galactose. Então, por isso que alguns glicosaminoglicanos fogem àquela regra que eu falei para vocês. Mas nessa ocasião também nós temos a ligação alternada do tipo beta 4 e beta 3. E o mesmo possui aproximadamente 25 unidades de carboidratos ligados entre si, né, formando aquela condição lá de sacarídeos que eu mostrei para vocês. E a estrutura da queratina sulfato é semelhante ao que nós iremos ver aqui, o que nós estamos vendo aqui. Também está em forma de cadeira, mas é bem fácil da gente entender. Então aqui nós temos a molécula de galactose, tá certo? Carbono 1. Carbono 1, o oxigênio aqui do carbono numérico está para cima, a hidroxila do carbono 2 está para baixo, configuração beta, ligado com o carbono 4 aqui da N-acetilglicosamina sulfatada do carbono 6. Carbono 6 aqui, grupamento sulfato, certo? Carbono 1 da N-acetilglicosamina sulfatada no carbono 6. Para cima do plano geométrico, o oxigênio aqui do carbono numérico, no carbono 2, o grupamento funcional está para baixo. Configuração beta. Aí daqui a gente volta para cá. E essa ligação é do tipo beta 1, 3. Por quê? Porque está ligado aqui com o carbono 3. Ó. 1, 2, 3. Isso aí vai se estendendo. E a queratina sulfato já é um composto bem conhecido da gente, né? Que é o principal componente dos nossos cabelos e das nossas unhas. Também é componente de chifres aí, de uma grande variedade de animais. Então a queratina, diferentemente da condroitina sulfato, ela fornece uma maior resistência ainda a determinadas células. Né? Então a queratina sulfato ela é incorporada principalmente em células que morreram. Elas têm uma sinalização específica para morrer e no momento que elas morrem, elas vão incorporando a queratina. É a mesma coisa, nós temos a cutícula da nossa unha que vai se proliferando e vai empurrando as células para frente. Conforme elas vão indo à frente, elas vão perdendo os seus nutrientes e vai se incorporando cada vez mais queratina nestas células. Aí elas morrem, mas ficam totalmente queratinizadas e ficam bem rígidas. Tá? Então, a queratina ela tem principalmente essa função de rigidez, formando os cascos aí da unha. Tem animais também que tem o casco de cavalo é formado principalmente de queratina também, chifre. Então ele tem toda essa função primordial, beleza? E para terminar essa aula, falando da heparina, que é um glicosaminoglicano composto por ácido hidrônico ou glicurônico e N-acetilglicosamina sulfatada. E aí essa N-acetilglicosamina sulfatada pode ter a sulfatação em diferentes carbonos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um composto sintético aí. E as ligações da heparina, elas são sempre do tipo alfa 4. Os glicosaminoglicanos anteriores que a gente viu era sempre beta 3, beta 4, beta 3, beta 4. Já a heparina é um pouquinho diferente porque é a ligação do tipo alfa 4, tá certo? E o mesmo possui aproximadamente de 15 a 90 unidades de carboidratos ligados entre si. Nós temos vários tipos de heparina
Aí elas têm funções um pouquinho distintas, mas de um modo geral, elas atuam como anticoagulantes, né? Vão impedir a ativação do fator 10 aí para a formação da rede de fibrina, e aí não vai ocorrer a coagulação, tá certo? E a estrutura da heparina é semelhante ao que nós estamos vendo aqui. Nós temos uma alternação de carboidratos distintos, né? Só para a gente mostrar a grande estrutura dinâmica aí da heparina. Então veja, aqui nós temos a N-acetilglicosamina, só que nós temos a sulfatação aqui ligado com o grupamento amina do carbono 2 e a sulfatação no carbono 6. O oxigênio aqui do carbono anomérico está para baixo do plano geométrico da molécula e o carbono 2 também, então configuração alfa. E está ligado com o carbono 4 aqui do ácido D-glicurônico, por causa da carboxila aqui. Aqui é o glicuronato, né, porque ele está ionizado. Tudo bem. Então nós formamos aqui uma ligação. E a ligação aqui não está explicitada, mas isso aqui é uma ligação do tipo alfa 4 também, que vai ligar aqui no carbono 4 de outro N-acetilglicosamina. Só que veja, este N-acetilglicosamina aqui já tem mais grupamentos sulfatos, que é no carbono 2, 3 e 6. Tá certo? E ele está fazendo uma ligação alfa 4 com ácido L-hidurônico aqui, ó, ele está para baixo do plano geométrico da molécula. E uma coisa interessante é que ele também está sulfatado. Tá? Então existe uma grande variedade de sulfatação dos carboidratos aqui para a formação da heparina. Mas de um modo geral, eles são N-acetilglicosamina, sulfatado em diversos pontos, com ácido hidurônico ou glicurônico, tá certo? E nós temos diferentes pesos também da heparina, vão atuar de diferentes maneiras, isso daí a gente vai tratar quando a gente estudar especificamente a coagulação e os processos anticoagulantes do nosso sangue. Beleza? Bom, esta foi a referência aí que eu utilizei para essa aula, então, princípios de bioquímica, a referência clássica de todas as aulas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar esse vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no nosso canal e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Todas as informações, como sempre, estão no descritivo deste vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.